Começa agora o Contraplano, que leva cultura e informação para dentro da sua casa. No programa de hoje, nós vamos conversar com o jornalista Rodrigo Romero, que produziu um documentário sobre uma figura histórica para a cidade, o Alfredo Schurghi. Rodrigo vai nos contar como foi o processo de criação, desde a escolha do tema até a veiculação do documentário. E, para aguçar a curiosidade de vocês aí de casa, confiram um trechinho do doc. Na minha opinião, ele foi o grande anjo da guarda do Corinthians. O grande anjo da guarda do Corinthians se chama Alfredo Schurghi. E o que ele fez vai ecoar para a história para sempre. Inigualável. Ninguém na história do Corinthians doou tanto dinheiro como ele. Ele é um... Sem receber nada em troca. Sem receber nada em troca. Ele abraçou a causa corintiana de corpo e alma. Desvendar a figura misteriosa de Alfredo Schurghi é uma tarefa árdua que a TV Câmara Jacareí se propôs. Afinal, quem foi esse cidadão nascido em Rio Claro no fim do século XIX que se envolveu tanto com Jacareí e com o time de maior torcida de São Paulo? Olha que bacana. Muito bem-vindo, Rodrigo, aqui. Tudo certo, Patrícia. Rodrigo, de onde que surgiu a ideia para esse tema? Bom, no comecinho do ano, o Elton Rivas, o gerente de programação da TV, ele estava pensando em alguns temas para fazer um documentário ou uma reportagem maior, e um desses temas foi o Alfredo Schurghi. Como ele é uma figura bastante conhecida na cidade, uma das principais ruas de Jacareí tem o nome do Alfredo Schurghi, então ele deu essa sugestão para mim. Como a gente é corintiano, o Elton e eu, a gente logo se interessou pelo tema, eu comecei a pesquisar. Não sabia quase nada sobre o Alfredo Schurghi, só sabia que ele não era de Jacareí, que tinha passado vários anos aqui na cidade. Comecei a pesquisar, achar os parentes em Jacareí, que não foi fácil, tem alguns que moram em Jacareí e outros que moram em São Paulo. Então a gente teve essa viagem também para São Paulo. A gente visitou o Corinthians, onde ele foi presidente do Corinthians também. Que legal. E assim começou a se desenvolver todo esse processo do documentário. Legal. Você comentou que você é corintiano, né? Como é que é para você? Você acaba fazendo o documentário com mais vontade, já que tá falando um pouquinho sobre a história do seu time também? Como eu falei, eu não conhecia quase nada do Alfredo Schurghi. E quando eu descobri que ele tinha sido presidente do Corinthians nos anos 30... fiquei mais empolgado para descobrir. Você ficou sabendo depois? Fiquei sabendo depois que ele tinha sido presidente. Eu sabia que ele tinha participado de alguma coisa do Corinthians. Eu tinha esse pensamento errado, que até tem no documentário, que ele tinha doado o terreno para fazer o estádio que leva o nome dele lá, o estádio Alfredo Schurghi, mas isso no decorrer do documentário a gente vê que não é verdade. Ele só doou muito dinheiro para o Corinthians construir esse estádio. Então foi bastante empolgante fazer isso e descobri, na medida que o tempo passava da produção do documentário, várias outras coisas interessantes sobre o Alfredo Schurghi. E você comentou ali no comecinho do documentário, né? Quem foi Alfredo Schurghi? Agora eu pergunto para você, né? Quem foi? Qual que é a importância dele para Jacareí? Para Jacareí, ele foi um cidadão benemérito. Ele ajudou muito a Santa Casa de Jacareí, com doações de dinheiro, doações de aparelhos para a Santa Casa, na época aparelhos bem modernos, de cirurgia inclusive. Uma das salas da Santa Casa tem o nome da esposa dele, se não me engano. E, além disso, ele ajudou várias pessoas na cidade, ajudou o Rotary, ajudava algumas construções. A gente falou do Corinthians, o estádio do Corinthians, mas o estádio da Ponte Preta aqui de Jacareí, o primeiro estádio, ele também ajudou financeiramente a construir. Então, a partir disso, a gente vai vendo que o Alfredo Schurghi, todas as homenagens que ele recebeu em Jacareí foram homenagens merecidas. Ele é uma das poucas pessoas que recebeu 2 títulos de cidadão na cidade. O primeiro foi o cidadão jacareiense, por ele ter nascido fora, em Rio Claro. E depois de alguns anos, ele recebeu o título de cidadão benemérito de Jacareí. Qual que é a diferença entre os dois? O cidadão jacareiense é porque ele nasceu fora, nasceu no Rio Claro. Depois de passado alguns anos, como ele já estava estabelecido na cidade, já morava aqui faz tempo, a Câmara de Jacareí decidiu dar para ele o título de cidadão benemérito de Jacareí,
reforçando a contribuição que ele fazia para a cidade e aí já declarando ele como cidadão oficialmente jacareiense, dando esse título aí em dobro de cidadão benemérito. Até que o documentário tem esse nome, né? Alfredo Schurig, o cidadão benemérito de Jacareí. E pode, assim, geralmente receber 2 títulos? Tem outros casos assim na cidade? Eu entrevistei o Benedito Sérgio Lencioni, que é historiador e ex-prefeito, e ele explicou que isso pode acontecer, já aconteceu com umas 4 ou 5 pessoas na cidade, e o Alfredo Schurig é uma delas. São pessoas exatamente assim, que ajudaram tanto a cidade que não bastou só essa homenagem de cidadão jacareiense, por ele ter nascido fora da cidade. A Câmara reforçou isso, dando para ele o título de cidadão benemérito também na cidade, para demonstrar que a importância dele foi enorme e em vários aspectos do município. E ele ganhou na loteria, né? Por isso que ele ajudou muito a cidade, né? Muita gente pensava do Alfredo Schurig que ele era uma pessoa milionária, rica, porque o pai dele tinha uma empresa em São Paulo e o pai dele deixou de herança. Mas a gente viu no documentário que não. Na verdade, ele ganhou na loteria quando ele tinha 20 e poucos anos. E com esse dinheiro ele aplicou, montando uma empresa própria de parafusos na época. E essa empresa começou a crescer demais, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial. Porque ele começou a vender parafusos, materiais metálicos para construir equipamentos para a guerra. E ele conseguiu multiplicar esse dinheiro que ele tinha ganhado na loteria, ele multiplicou por 100, por 1000 esse dinheiro. E a partir daí, desse lado empresário que floresceu nele, que nasceu nele, ele começou a fazer as benfeitorias. Ele era uma pessoa que fazia... a pessoa estava precisando de dinheiro para qualquer coisa, para qualquer empreendimento, ele ajudava, como ajudou o Corinthians, como ajudou a Santa Casa, ajudou a Ponte Preta. Que bacana. E aí ele ia recebendo as homenagens, como você falou, merecidas, né? E ele foi um dos únicos também que receberam homenagem, assim, como o nome da rua, enquanto ainda estava vivo, né? Isso é uma coisa bastante curiosa, porque hoje os vereadores não podem homenagear alguém como nome de rua, alguém que esteja vivo. E são votações secretas, eles depois vêm para o plenário, eles aplaudem, votação por aclamação, que eles chamam, né? Mas na época do Alfredo Schurig não tinha essa lei. E como eu falei, ele foi uma pessoa que ajudou tanto a cidade que ele foi homenageado em vida como nome uma das principais ruas aqui do centro. E passou até uma foto no comecinho da exibição do documentário ali. É uma foto no dia que ele recebeu a sua homenagem. Ele está cercado pela população atrás dele. E ele bem no centro, carregando o chapéu dele. Bem no dia dessa foto foi o dia que ele recebeu a homenagem em vida. Que é uma coisa muito rara que acontecia antigamente, que hoje é proibido, né? Seria bem melhor, né? Se todo mundo pudesse receber as homenagens em vida, né? Para saber, assim, a importância, né, deles. Hoje eles alegam que a pessoa não pode receber essa homenagem em vida, dando nome de uma rua, por exemplo, porque se a pessoa ser homenageada e depois a pessoa faz alguma besteira ou, sei lá, comete algum crime, tem que desfazer essa homenagem, né? Sim, verdade. Que é o contrário do título de cidadão jacareiense. O título de cidadão não tem nada a ver com o nome de rua. Eles entregam o título para a pessoa que fez alguma coisa importante para a cidade e o diploma fica com a pessoa. Então, se ela depois cometer alguma coisa ilegal, aí a Câmara não tem nem culpa mais, né? E essas fotos que você conseguiu aí pro começo do documentário, como que você conseguiu? Foi fácil? Primeiro a gente pesquisou bastante na internet para ver se achava alguma coisa. O historiador oficial do Corinthians, o Fernando, ele também cedeu algumas fotos. Familiares dele, e até curioso, eu descobri uma bisneta do Alfredo Schurig. Essa bisneta é casada hoje com um músico que tocou no meu casamento. E eu descobri por acaso. Mundo pequeno. Então ela também cedeu algumas fotos para a gente. A família do Alfredo Schurig, que vive em Jacareí, não sabia quase nada do Alfredo Schurig, porque não tinha convivência. Chegou uma certa época que ele já estava um pouco mais idoso, ele ia e voltava para Rio Claro, São Paulo, vinha menos para cá. Mas mesmo assim eles cederam algumas fotos e participaram do documentário também. E no processo de produção também da pauta, você comentou que a família não sabia muito sobre ele também, né? Foi uma surpresa até para eles. A gente entrevistou a neta do Alfredo Schurig, a Francisca Esquerma. Ela ficou emocionada no dia da entrevista, a gente foi gravar, a gente contou várias coisas para ela que ela não sabia. A gente levou umas fotos, a foto
do dia da inauguração da rua com o nome do Alfredo Schurg, ela não tinha essa foto, a gente levou para ela. Que legal. Então foi bastante emocionante nesse sentido. Depois que a gente acabou o documentário, que estava editado, finalizado, pronto para ir pro ar, eu descobri parentes dele em São Paulo. Daí eu falei que a gente estava fazendo um documentário, se queria... Aí nem dava mais tempo para enviar foto, mas eles souberam do documentário também e assistiram na TV Câmara. Ai, como é que foi a resposta deles? Gostaram bastante, né? Porque não é sempre que o nome do Alfredo Schurg é lembrado dessa forma, tanto em São Paulo, que também tem uma rua lá, como em Jacareí. Então, como ele também deixou raízes tanto em Jacareí como também em São Paulo, mostra que a importância dele nessas duas cidades foi muito grande. E pelo que você pesquisou, a família dele, assim, além de, né, provavelmente ter herdado os bens, né, eles herdaram também essa veia filantrópica dele? Algumas pessoas, sim. É lógico que eles não têm esse dinheiro, o montante de dinheiro que o Alfredo Schurg tinha, porque o Alfredo Schurg era milionário. A gente até fala no documentário que as cifras que ele doou para o Corinthians seria como se ele doasse hoje 100 milhões de reais para o Corinthians, ou, sei lá, $500 milhão. Então, era muita coisa para a época. E ele tinha esse dinheiro. E a família, hoje, eles continuam fazendo esse tipo de ajuda, mas não tanto, porque não tem nem como ajudar por causa do dinheiro, mas é alguma coisa assim. E como que é a história dele com o Corinthians agora? Ele era corintiano, ele era um simpatizante do time? Ele não se interessava muito por futebol. Ele descobriu o Corinthians meio que por acaso. Na época que o Corinthians estava construindo o primeiro estádio, os próprios jogadores, na época todos, a maioria amadores, ajudavam o Alfredo Schurg, ajudavam na construção do estádio, como pedreiros. Terminavam o treino e iam fazer a obra do estádio. Legal. E numa dessas, um dos dirigentes do Corinthians estava com dificuldade financeira para completar a obra. E foi passando o famoso Pires nos empresários. E um desses empresários que ele chegou na época foi o Alfredo Schurg. E o Alfredo Schurg, que não gostava tanto assim de futebol, topou na hora daquele negócio. Ele queria ver aquele time ir para frente, entendeu? Ele começou a doar, primeiramente doou os parafusos para terminar a construção, porque na época tudo era de madeira. E ele tinha, né, uma empresa de parafusos. Uma empresa de parafusos. E como na época era tudo de madeira, arquibancadas de madeira, os portões, ele cedeu quase que 100% do material para o Corinthians terminar esse primeiro estádio, que ainda não era o estádio que leva o nome dele hoje, que é a Fazendinha, chamada Fazendinha. Depois que o Corinthians saiu daquele estádio, que é na década de 10, década de 20, e começou a construir a Fazendinha, aí ele ajudou mais ainda. Ele ajudou com dinheiro, ajudou até amealhando sócios para o Corinthians, que na época daí, quando começou o estádio, ele já pertencia à associação do Corinthians, como conselheiro, como dirigente. Nessa época ele começou a ajudar mais ainda o clube. Ah, que legal. E depois ele se tornou presidente, né? Se tornou presidente. Essa é uma passagem também muito, muito forte na vida dele, porque ele não queria se envolver de jeito nenhum com nada. Em Jacareí, por exemplo, e depois eu volto a falar ele como presidente, em Jacareí ele foi convidado para ser candidato a vereador. Na época ele foi bem votado, porque na época não tinha candidatura. A pessoa votava na pessoa que confiava, e não tinha candidato oficial. E ele foi muito bem votado, só que ele recusou. Ele não queria se envolver com política, com nada. Mas os dirigentes do Corinthians pressionaram tanto, ele se envolve, vamos entrar no clube. E ele cedeu e entrou. E de 1930 até 33, se eu não me engano, essa data, ele foi presidente. E tem uma história curiosa que está no documentário, que numa das festas que o Corinthians promovia na época, ele conseguiu, com equipamentos da Fogos Caramuru, que era uma fábrica antiga de fogos de artifício que tinha em Jacareí, o dono da fábrica estava devendo dinheiro para ele, para o Alfredo Schurg. E o Alfredo Schurg falou assim, você não precisa me pagar, só cede os seus fogos de artifício para eu levar para São Paulo, a gente vai ter uma festa lá, então a gente vai usar os seus fogos. Então foi uma pirotecnia enorme no dia do estádio, e só nesse dia da festa ele conseguiu trazer mais ou menos 300 sócios novos para o Corinthians. Nossa. Então você vê como é que ele
com o jeito dele de meio Sim. discreto, meio não querer, mas querendo, ele conseguia fazer as coisas acontecerem. Né? Sim, ele tinha até um pouquinho de noção de marketing ali também. Tinha bastante noção. Legal, então no segundo bloco a gente conversa um pouquinho mais sobre o processo de criação do documentário, que eu quero saber como é que foi. Voltamos já com o Rodrigo Romero falando sobre o processo de criação do documentário Alfredo Schurg, cidadão benemérito de Jacareí. Não saiam daí.